Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Atos 4:13. Tema da semana: o grande conflito e a igreja primitiva. Está no ar mais um programa Lições da Bíblia. Sempre é muito bom ter a sua companhia, estarmos juntos para crescermos no conhecimento da palavra. Nesta temporada nós estamos estudando o grande conflito entre o bem e o mal, como ele surgiu e como ele tem afetado a história da humanidade. No programa de hoje nós vamos entender o grande conflito afetando o início, a igreja primitiva, a igreja cristã, e como podemos tirar lições para a nossa vida, para que enfrentemos as lutas diárias. Temos uma nova dupla neste programa de hoje, pastor Edmilson Lima, seja bem-vindo. Pastor Edmilson é o responsável por duas áreas da Igreja Adventista no estado de São Paulo, que nós chamamos na Igreja Adventista de Ministério Pessoal e Escola Sabatina. O Ministério Pessoal seria aquele que motiva, o departamento que motiva a cada membro de cada comunidade para que leve para que a mensagem de salvação, para que testemunhe. E a Escola Sabatina é o departamento onde nós temos o estímulo para estudarmos a palavra de Deus em todas as faixas etárias, em todas, inclusive para os adultos e jovens que estudam o tema que a gente aborda aqui. É isso mesmo, pastor Gilmar. E é uma alegria poder estar retornando aqui ao Lições da Bíblia. Eu já estive aqui em outra ocasião e por falar no nosso guia de estudo, só no estado de São Paulo, nós temos cerca de 130 mil pessoas que a cada dia estudam o nosso guia de estudo e certamente compreendem a palavra do Senhor. É muito bom poder estudar. Eu posso mandar um abraço aqui, pastor Gilmar? Nobreza, sinta-se à vontade. Eu vou chamar de nobreza, Ismael, porque você sabe que é assim que ele nos trata. Então, nobreza, por favor. É porque você é filho do rei do universo. Você é filho do rei do universo. Então, quem é filho de rei, pastor, é nobreza, certamente, não é? Pastor, nós temos alguns grupos de estudo da lição. Sim. E nós compartilhamos a cada manhã, a cada dia, o áudio via WhatsApp. Uau, são vários legal. Grupos no Brasil e o mundo afora. E eu quero mandar aqui um abraço todo especial, carinhoso, para essas pessoas que ouvem e que compartilham essas lições. E também, é claro, de maneira muito carinhosa, a minha mãezinha querida, Gurupi, em Tocantins. Ali é um lugar onde eu nasci, e a minha mãe, que eu tanto amo, e outros que ali também estão. Que legal. Você grava o vídeo, vídeo ou áudio e você compartilha isso? Áudio. Áudio. Você grava o áudio todo dia, do resumo isso. do dia e compartilha. É o meu estudo pessoal que eu digo. Legal. Eu estudo a minha lição ali umas 2, 3 vezes a cada manhã e então depois eu ligo meu celular e eu gravo ali alguns minutos e compartilho. Muito e as bom. Pessoas multiplicam isso, esse entendimento da lição a cada dia. Parabéns. Louvado seja Deus. Muito bom. Amém. Pastor Ismael Forte, é isso? Com I no final. Com I. Pastor Ismael Forte. Pastor Ismael, que cuida das duas áreas? Sim, também. Ministério Pessoal e Escola Sabatina para a região sul, é isso? Sul e centro. Sul e centro do estado de São Paulo. Isso. Seja bem-vindo, uma alegria. É uma alegria, Gilmar, participar pela primeira vez aqui do Lições da Bíblia. Sou muito fã disso. Sou um grande apreciador do guia de estudos da Escola Sabatina. E eu gostaria também de mandar aqui um abraço, um alô para os mais de 2.000 professores que cada sábado assumem essa postura nas igrejas da Associação Paulistana. E também quero mandar um abraço aqui à minha esposa e meus 2 filhos, que são a extensão do meu ministério, que me apoia em tudo que nós fazemos, em tudo que nós trabalhamos. É uma alegria muito grande participar deste momento. A alegria é nossa. Só para lembrar a você que acompanha o programa Lições da Bíblia, quando o pastor Ismael se refere a um professor da Escola Sabatina, eu tenho mencionado aqui, só vou lembrar, né, a gente pode dizer que é a maior escola do mundo, porque em todas as igrejas adventistas, no sábado pela manhã,
nós nos dividimos em classes de estudo e ali há uma pessoa que dirige, é o professor da escola sabatina, que a gente chama, e ele compartilha o tema que nós estudamos aqui. E eu sempre gosto de mencionar, e a gente tem tido surpresas muito agradáveis, pessoas que têm procurado as nossas comunidades, pessoas das mais diversas comunidades religiosas, têm ido no sábado pela manhã para participar deste momento. Lembrando que você sempre será bem-vindo. E dizendo a você que é da comunidade adventista, receba os nossos telespectadores com muito carinho. Receba-os em nome de todos nós aqui. Vamos suplicar a Deus nesse momento iluminação para abrirmos a sua palavra, para entendermos o que está sistematizado aqui. Claro. Pastor Edmilson, você pode orar, por favor? Posso sim. Vamos orar. Nosso Deus maravilhoso, Rei do Universo, nós pedimos ao Senhor a iluminação do Santo Espírito, amém, para que possamos estudar e compreender a Tua palavra, Senhor. Amém. Este assunto, o grande conflito e como ele se estendeu na igreja primitiva. Nós queremos agora então, Senhor, ter uma mente clara e queremos compreender esse assunto em nome de Jesus. Amém. 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 Você que acompanha o programa Lições da Bíblia pode acessar o nosso blog, o endereço está aí na sua tela. Você pode assistir todos os programas anteriores, compartilhar. E você também pode assistir o vídeo do autor do nosso guia de estudos. E você pode compartilhar esses pequenos vídeos com os seus amigos, com aqueles que estão conhecendo a palavra de Deus. Nesse momento, com a palavra, o pastor David Tasker, que é o autor do guia de estudos desta temporada. Se Deus nos criasse sem a liberdade de escolher, haveria uma grande controvérsia. E é muito certo. Mas isso significa, ou deveria significar, que não teríamos sido criados à imagem de Deus. Porque a imagem de Deus significa que podemos pensar e decidir. E isso foi um enorme risco. Quando você considera a maneira de Deus nos criar e a compara com outras crenças religiosas da época da Bíblia, como babilônios e egípcios. Os babilônios, por exemplo, acreditavam que os deuses haviam criado os homens para serem escravos. Os escravos cansavam-se fazendo todos os trabalhos pesados. Alguns os chamavam de gente de cabeça preta. E diziam, eles podem fazer o trabalho pesado por nós. Eles são os escravos dos deuses. E esta foi a opinião dessas antigas religiões. Os egípcios, os primeiros a desenvolverem esse engano, acreditavam que os deuses bebês estavam perdidos e que os deuses pais choravam e que estas lágrimas, ao caírem, perturbavam as pessoas. Então, são ideias muito estranhas, da mesma época na qual foi escrita a Bíblia. Deus poderia com muita facilidade nos criar como escravos ou como robôs para que pensássemos quando tivéssemos que pensar. Mas essa não foi a sua escolha. Ele nos criou livres para escolher. Pense nas pessoas que você ama, ou nas que escolheu amar, e depois nas que são mais próximas. Deus escolheu amar-nos, e nós somos os seus mais próximos. Que Deus nos dê essa sabedoria para enxergar seu amor tão grande e para que possamos corresponder-lhe. Eu quero mandar um abraço para duas cidades, que são cidades que talvez normalmente a gente não conheça. Quero mandar um abraço para o pessoal de Brumado, na Bahia. Um abraço para você que acompanha o programa Lições da Bíblia, TV Novo Tempo, de forma muito especial para a dona Clarice Meira e para Cristiane Meira. Eles aí, né, que têm vínculos de parentesco com o Márcio, com a Mitai, uma família muito querida, Márcio e a Mitai, que moram em Vitória, no Espírito Santo. Um abraço, Márcio, um estudioso da Bíblia, um estudioso da Palavra de Deus, a Mitai, líderes da nossa comunidade ali em Vitória. Um abraço, então, para a dona Clarice Meira e para Cristiane de Brumado, na Bahia, para toda a família. E também para outra cidade, Taiobeiras, em Minas Gerais.
o seu Mário, a dona Amélia, o Jardel, o Aécio, o Rafael, a Marcelândia e o Mário dos Santos Júnior. Um abraço para vocês de Taiobeiras, em Minas Gerais, o belíssimo e querido estado de Minas Gerais. Queridos, vamos entender o conflito entre o bem e o mal agora na igreja primitiva. A igreja, Jesus vai subir ao céu, ficam ali os apóstolos que têm a responsabilidade de levar essa mensagem de salvação. E nós temos investidas do inimigo de Deus para destruir. A gente tem visto aí ao longo da temporada as diversas investidas e como Deus vai protegendo. Mas há um detalhe interessante aqui na introdução. Os pressupostos, ou as ideias pré-concebidas, as opiniões que eles tinham, os discípulos, acabou atrapalhando o crescimento da igreja e a compreensão que Jesus tinha para a vida deles. Como as ideias pré-concebidas podem ser usadas pelo inimigo de Deus para que nós não conheçamos verdadeiramente a Jesus e a sua palavra? Pastor Gilmar, Pastor Ismael, eu fico assim pensando, Satanás, ele agora tinha fortes intenções contra a igreja. Por quê? Exatamente o momento em que Jesus se afastaria agora. Até então, Jesus estivera ali 3 anos e meio com os apóstolos, mas agora Jesus iria embora. E então eu fico pensando, Satanás, ele então intenta o seguinte, agora é a hora de desviar os planos. E aí é onde que entra os pensamentos, e ele se valeria de quê? Daquilo que os discípulos tinham em seus corações, pensamentos que desviariam o plano original de Jesus Cristo. E qual era o pensamento dos apóstolos desde que Jesus começara com eles o ministério? Um reino aqui nessa terra, livrar-se dos romanos. Boa lembrança, exatamente. Eles esperavam que a libertação viesse para este momento, que Jesus viria como um rei poderoso. Essa era uma ideia pré-concebida. E aí estava dificultando que eles entendessem o plano que o Senhor tinha, né? E esse pressuposto que os discípulos tinham, nós podemos entender melhor hoje, é a nossa forma de ver o mundo, é a nossa visão de ver o mundo, como nós enxergamos, dentro da nossa cultura, da maneira como nós somos criados, da maneira como nós somos orientados. E os apóstolos, que se tornaram apóstolos, os discípulos, eles viveram praticamente a vida inteira esperando um Messias que, segundo a pregação corrente de então, seria de libertação. E quando o Messias chegou, ele não se manifestou nesse sentido. Ele começou a apresentar um reino, o reino de Deus. E eles começaram a ficar preocupados. Então, boa parte daquilo que Jesus ensinou ao longo do seu ministério, eles nem captaram, eles nem pegaram, justamente pela maneira que eles tinham de ver o mundo. Como a gente pode repetir esse problema, esse mesmo equívoco hoje? De que forma a gente pode repetir isso? Eu penso que uma das formas que a gente talvez hoje pode repetir isso, por exemplo, a gente gosta muito de soluções imediatas. E às vezes a gente não pensa com os olhos de Deus. A gente quer uma resposta de Deus para agora, para o que eu estou precisando agora. E Deus está vendo a minha vida ao longo dela, sabe? E isso pode prejudicar. O que eu quero para agora pode prejudicar o que será o melhor para mim amanhã. Como no caso dos discípulos aqui. Vejam, Jesus já havia ressuscitado. Eu fiquei pensando ao estudar esta lição para a minha própria vida. Às vezes você pensa assim, mas eu já sigo a Jesus há muito tempo. Eu me sinto uma pessoa forte na fé. Os apóstolos já haviam convivido com Jesus 3 anos e meio. Jesus já havia morrido. Jesus agora já estava ressuscitado. E mesmo assim, como a gente lê aqui, eu quero ler aqui, pastor Gilmar, Atos capítulo 1, verso 6. Atos 1:6. Atos 1:6. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures
o reino de Israel, olhem qual era a preocupação deles. Um reino de paz, de segurança. Ou seja, hoje, por exemplo, o nosso país passa por uma palavra que está correndo aos ouvidos de todos. A palavra é crise. Crise. E muitas pessoas estão mais preocupadas com os seus bens, com o governo em si, enfim. Agora, não é que nós devemos deixar de nos preocupar com isso. Deus também se preocupa com o nosso bem-estar. Mas a preocupação espiritual quanto ao reino de Deus, ela deve estar acima de qualquer preocupação temporária, sabe? E os discípulos, eles infelizmente ainda estavam pensando em si, no que poderia melhorar para a vida deles e não para o reino de Deus. E aqueles que estudam a palavra de Deus, ou que têm buscado conhecer a verdade da palavra, como ideias preconcebidas podem atrapalhar e as ideias preconcebidas podem ser usadas pelo inimigo para que eu não tenha um conhecimento pleno? É justamente como ele já tem um pensamento a respeito, ao invés dele tentar ajustar a Bíblia a ele tenta se ajustar à Bíblia. Ou melhor, ao contrário, né? Ao invés de ele se ajustar à Bíblia, ele tenta ajustar a Bíblia a ele. Então, ele pega todo esse preconceito que ele tem e coloca na palavra de Deus. E ele tem dificuldade de entender, de compreender, de assimilar aquela verdade que a Bíblia está tentando mostrar naquele momento. Necessariamente esse preconceito, quando a gente diz é uma ideia preconcebida, pode ser uma coisa boa que ele tenha de tradição, tenha de família, coisas que nortearam a vida inteira. Exato. Mas isso, de alguma forma, pode bloquear. Sim. O ideal para se estudar a Bíblia é a gente pedir a iluminação do Espírito Santo e abrir a nossa mente para as coisas novas. Eu costumo dizer, a gente às vezes lida com pessoas e capacita grupos, por exemplo, e às vezes a gente entrega um livro e diz assim, olha, leiam um capítulo desse livro. E daí a pouco você começa a perceber que as pessoas estão mais conversando o que elas já têm de conhecimento do que lendo, quem sabe, algo novo. Assim eram os discípulos. Parece que os ouvidos às vezes ficavam tampados e hoje também acontece isso. Às vezes a gente já conhece algo e quer apenas ler algo que confirme o que eu já conheço. E o ideal é a gente estar aberto à palavra de Deus, porque ela tem sempre uma novidade e sempre um rumo, um norte novo para a nossa vida, tanto em termos religiosos, familiares, mesmo de trabalho. E você tocou num aspecto que eu creio que é crucial aqui, importante, que está na continuação do texto que você leu, de Atos capítulo 1, verso 6, eu vou ler o 7 e 8, Respondeu-lhes, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusividade, sua exclusiva autoridade. Jesus está respondendo aquela pergunta, né? Senhor, e será este o tempo em que restaures o reino de Israel? Não te compete conhecer tempos e épocas. Agora diz o verso 8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. O Senhor aqui coloca a certeza do poder do Espírito Santo. Nós vamos para o intervalo e quando a gente voltar, gostaria que vocês trabalhassem. Por que o Espírito Santo é aqui essencial? E qual é o papel do Espírito Santo na vida daquele que quer ser vitorioso no conflito entre o bem e o mal? Você está acompanhando o programa Lições da Bíblia. Nós vamos para o intervalo rapidinho e voltaremos já. Você está acompanhando o programa Lições da Bíblia. Nós estamos hoje com os nossos dois convidados, novos convidados aqui, pastor Edmilson Lima e pastor Ismael Forte. Estamos vendo o grande conflito na igreja primitiva. Começamos entendendo as ideias preconcebidas, como estava atrapalhando os discípulos de entenderem os planos do Senhor, mas agora a importância do Espírito Santo. E a gente foi para o intervalo com essa ideia. E eu queria que vocês trabalhassem, porque é essencial
o Espírito Santo para a vida daquele que está aí na luta entre o bem e o mal, todos nós, para que eles sejam vitoriosos. Antes de começarmos a analisar um pouquinho a atuação do Espírito Santo neste momento especial da igreja primitiva, nós vamos perceber que durante 10 dias os discípulos tiveram uma atividade especial para se prepararem para receber o Espírito Santo. Bem lembrado. Porque sem esta unidade, sem este relacionamento, sem esta amizade entre um e outro, o Espírito Santo não pode se manifestar. Então, eles passaram 10 dias num local que a Bíblia determina lá, de cenáculo, e lá eles tiraram todas as suas diferenças, pediram perdão um pelo outro, não queriam mais ser um maior do que o outro, tiraram a supremacia, se colocaram todos no mesmo nível. E num determinado momento desses 10 dias, então, o Espírito Santo fez a sua obra. E aí eles agora começaram a passar, eles começaram quando se entregaram, né? Sim. Porque isso é interessante que você colocou, pastor Ismael. Quando eles começaram a orar, a esquecerem, né? Eu sou melhor, né? A gente se reporta lá, né? As situações, mas Sim. Quem é o maior, né? Será que não dá para reservar um lugar na direita, na esquerda aí, tá? Porque o Senhor vai ser entronizado. Esqueceram isso. E agora o Espírito Santo vai atuar na vida deles, e o que acontece a partir daqui? A gente pode entender o seguinte: Deus queria enchê-los. Eles estavam cheios antes de quê? De preconceito, cheios de vaidades, e Deus precisava antes esvaziá-los. É assim que Deus trabalha conosco. Deus quer nos encher com o Espírito Santo, com o seu poder, mas nós precisamos nos esvaziar. E o pastor Ismael colocou muito bem aqui. Eles passaram 10 dias de quebrantamento em oração, e daí, após aqueles 10 dias, agora vem o poder do Espírito Santo sobre eles. E foi sobre isso que Jesus disse para eles. Diante das preocupações que eles tinham ali antes, com o poder que regia o país, Jesus não deu muita bola para o que eles estavam preocupados e disse: vocês precisam ser enchidos com o Espírito Santo. Eu fico assim pensando, sabe, pastores? Jesus um dia ali em Mateus capítulo 12, ele falou sobre a casa vazia. Deus limpa uma pessoa, purifica uma pessoa com o seu poder. Isso está aqui em Mateus capítulo 12, verso 43 a 45. Eu quero ler aqui essa passagem. Diz assim: quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos procurando repouso, porém não encontra. Por isso diz: voltarei para a minha casa de onde saí. E tendo voltado, a encontra vazia, varrida e ornamentada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, habitam ali. E o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim também acontecerá a esta geração perversa. Forte esse verso, hein? Aqui nós encontramos o grande conflito. O diabo, ele não desiste da pessoa. Se a pessoa se entrega a Jesus, ela se arrepende, se esvazia, mas o diabo percebe que aquela pessoa não está cheia do Espírito Santo, ele vai querer voltar de novo. E era isso o que Satanás intentava contra os apóstolos de Jesus Cristo. E então agora Jesus disse: vocês vão ser cheios do Espírito Santo. Muito. Esse verso é muito. Por uma reflexão muito intensa para a gente, né? Faz a gente pensar do que eu estou enchendo minha vida. Será que eu estou me esvaziando do meu eu, as minhas ideias, o que eu quero, eu sou melhor? Estou sendo cheio do Espírito Santo, que me torna um servo? É muito interessante. E como o pastor Edmilson disse aqui, esse trabalho, essa expressão do Espírito Santo na vida da pessoa, ele permanece enquanto há uma unidade desta pessoa com Cristo. Nós não podemos permitir que o diabo, em algum momento, tire o nosso foco de Cristo. Cristo é o foco. O Espírito Santo é o poder, mas Cristo é o que faz, é aquele momento, é aquela pessoa
que transforma o nosso coração e nos leva a essa experiência. Então, essa unidade é muito importante. Você me fez pensar em São João capítulo 15, verso 5. Eu sou a videira, vós os ramos. Exatamente. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então, a necessidade de estar ligado. Muito bem colocado. Agora, o que acontece? Nós temos o grande episódio do Pentecostes, que está em Atos, capítulo 2. E eu queria que vocês explicassem para aquele que talvez não tenha contato normalmente com a palavra de Deus e vai ouvir essa história pela primeira vez. Podemos resumir aqui o evento do Pentecostes? Sim, pastor. Olha, foi um evento marcante. A promessa que Jesus havia feito aos discípulos: vocês receberão poder, mas esperem, porque do alto virá sobre vocês esse poder. É claro, a Bíblia apresenta grandes manifestações de Deus. Por exemplo, quando Deus deu a lei no Monte Sinai, o monte fumegava, o monte saía fumaça, o monte tremia. Quando Jesus nasceu, por exemplo, anjos apareceram cantando. E agora, o poder do Espírito Santo vindo sobre a igreja. E então, o texto bíblico diz que apareceram línguas repartidas como que de fogo. E eles passaram a falar em outras línguas e um vento impetuoso veio também sobre toda a casa onde eles estavam ali. Como isso pode ser entendido hoje? De que maneira algumas pessoas podem estar compreendendo de maneira errada esse assunto? Antes de você, eu acho que aí está a grande questão do guia, mas só para explicar que essa era uma festa que recebia judeus, a festa acontecia em Jerusalém, e os judeus vinham de todas as regiões. Então nós temos aqui uma grande concentração de pessoas, fazia parte das festas judaicas, uma grande concentração de pessoas para um grande evento. E agora eles recebem nesta festa, o que você colocou, o poder do Espírito Santo, e eles recebem um dom. O dom de línguas. Dom de línguas, que é a questão que você... Levantei aqui agora. Vamos lá, por favor. Só um detalhezinho ainda, essa festa de Pentecostes, ela tem o nome de Pentecostes porque ela acontecia 50 dias após o dia da expiação. Okay. Então o foi dia justamente... da expiação era o dia, só para a gente relembrar aqui para o telespectador, em que havia uma purificação dos pecados, uma festa anual, né? um momento anual em que havia purificação dos pecados. É isso? Sim. Para o nosso telespectador entender, 50 dias após, nós temos a festa do Pentecostes. E como aconteceu essa manifestação do poder do Espírito Santo nessa festa, até hoje nós usamos este evento como Pentecostes. Ok, então, só para lembrar, então, havia uma grande concentração de judeus que estavam espalhados por todo o mundo, mas por ocasião da Páscoa, dia da expiação e agora 50 dias após o Pentecostes, ali eles estavam. Eu fico assim pensando, Deus trabalha com estratégia. Deus enviou o Espírito Santo sobre a sua igreja exatamente numa ocasião em que Jerusalém estava repleto de pessoas, de judeus, vindas do mundo inteiro. E agora eles recebem o dom do Espírito Santo, o dom de línguas. E aí a gente fica assim pensando e a gente tem que trazer uma palavra aqui. Que dom de línguas foi aquele que eles falaram? Foi uma língua que somente eles compreendiam? Não. Agora, a Bíblia apresenta os dons do Espírito como ferramentas para que o reino de Deus seja propagado, para que o Evangelho seja disseminado. Como tinham ali muitas pessoas de várias línguas, e a gente pode contar aqui, haviam mais de 13 tipos de nacionalidades, de idiomas. Então Deus deu o dom de línguas aos discípulos que pregaram o Evangelho, pregaram sobre a ressurreição de Jesus, pregaram sobre a morte de Jesus e, é claro, a intercessão de Jesus agora para todas aquelas pessoas. E essas línguas que o pastor Edmilson coloca aí, em Atos capítulo 2, verso 9, dá aqui alguns exemplos. Eram línguas de pessoas que moravam em terras estrangeiras.
Eram partos, eram medos, eram elamitas, naturais da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, Ponto e Ásia e outros, num total de 14 línguas diferentes. E é interessante nós notarmos que o milagre aqui não foi um milagre de ouvido, foi um dom de línguas. Cada um dos discípulos recebeu a capacidade de falar em uma dessas línguas e pregar o evangelho. Em realidade, aqui nós temos 14 regiões diferentes, né? São regiões diferentes. Algumas dessas regiões com a mesma língua, né? Porque a gente tem a participação dos apóstolos, então a gente não tem a mesma quantidade. Então são regiões diferentes e que falavam a mesma língua, a gente tem essa identificação. Então, pastor, só para a gente relembrar aqui, que eu creio que é importante, quando a Bíblia se refere a um dom, está sempre pensando nesse dom para ser uma bênção, como ferramenta. Para que se pregue o evangelho, para que alguém possa conhecer a palavra de Deus. Deus nunca daria um dom para alguém para que ele pudesse usar para si mesmo e dizer: eu estou bem com Deus, eu tenho o Espírito Santo. O dom de línguas, ele sempre foi dado com a finalidade de se pregar o evangelho para pessoas que não conhecem a palavra de Deus. É o caso, por exemplo, de Atos capítulo 19, quando Paulo encontra aqueles 12 discípulos ali de Apolo, que foram batizados no batismo de João, e Paulo pergunta: vocês têm o Espírito Santo? E eles respondem: nem sequer sabemos que existe o Espírito Santo. Então Paulo explica para eles sobre Jesus, sobre o Espírito Santo. Paulo os rebatiza, ali encontramos o rebatismo na Bíblia, inclusive. Mas Paulo ora sobre eles e eles recebem o Espírito Santo. Agora, qual o detalhe que ali acontecia? Eles moravam em Éfeso, uma grande cidade, onde muitas pessoas ali moravam, pessoas de vários lugares, e eles não estavam pregando o evangelho para aquelas pessoas. E eles falam em línguas naquela hora também. E falam em línguas por quê? Porque precisavam pregar naquela cidade. Olha que coisa, a gente pode comparar. Então, sempre que a Bíblia fala a respeito de um dom, ele sempre é para a edificação da igreja, ou seja, o crescimento. Exatamente. Segundo, quando se refere, sempre que a Bíblia se refere ao dom de línguas, como é um dom para que haja um crescimento, está se referindo a uma língua inteligível. Exatamente. Que é o que aconteceu no Pentecostes, então. Vocês colocaram 14 regiões diferentes, todos os discípulos que não tinham capacidade de falar em línguas, eram 11 aqui, porque Matias vai ser escolhido depois, porque não tem Judas, mas são localidades com a mesma, né, a mesma língua. Então, esses discípulos falaram uma língua de uma nação. É isso? Exatamente. Uma língua de uma nação, para que, aí você citou, falar a pregação deles, né? Isso. Pregaram de Jesus Cristo, pregaram da ressurreição. Exatamente. Para que o evangelho fosse levado. E o dom, ele é uma capacidade, uma capacitação que Deus dá, que o Espírito Santo dá a uma pessoa para realizar uma determinada obra. Então, no caso dos discípulos, naquele momento, eles receberam o dom de falar língua. Mas eles também receberam outro dom paralelo, que é o dom de pregar, o dom de profetizar. Mas nós podemos receber também o dom da hospitalidade. Existem vários dons, então cada um desses dons é dado justamente para a edificação da igreja. E uma outra coisa importante que nós temos que salientar, que você não escolhe o seu dom. É o Espírito Santo que determina o dom que você vai ter. Muito Agora, bem lembrado. Eu fico aqui pensando aqui, sabe? E o grande conflito? Como se lida com o grande conflito nesse assunto? Satanás não queria que os discípulos tivessem o Espírito Santo, muito menos queria que os discípulos pregassem o Evangelho. Eram muitas línguas. E quem sabe o diabo poderia agora olhar e dizer assim: mas eles têm uma barreira, são muitas línguas. Eles são uns galileus, falam nós foi, nós vai, e eles não têm condições de pregar. Mesmo porque o dom de língua surgiu como fruto de quê? Lá em Babel, lembra? Fruto do egoísmo. Os homens disseram: nós seremos acima de Deus, Deus não manda em nós. Então o próprio Deus confundiu a língua deles.
Talvez o diabo pudesse, quem sabe, dizer assim: olha, Deus, o Senhor criou um problema que agora vai impedir que o evangelho seja pregado. Muito bem lembrado, E Deus pastor. mostra o quê? Eu tenho em minhas mãos tudo sob controle. E o que Deus faz? Dá o dom de línguas para que pudesse ser pregado o evangelho. E unir Isso as é maravilhoso. Esse é um detalhe importante, pastor Ismael. Lá, até o guia de estudos colocou, lá em Babel há uma divisão. Isso. Aqui no Pentecostes Uma união. há uma união. Uma unidade. É muito interessante. Pelas línguas, eles foram separados. Pelas línguas, eles agora são unidos também. Eu gosto de lembrar, porque muitos dos nossos telespectadores talvez pensem diferente, talvez interpretam esse assunto. Então eu desafio você que pelo poder do Espírito Santo, vá à palavra, entenda. Por exemplo, quando a Bíblia diz que o que fala em língua não fala aos homens senão a Deus, o contexto desse texto de 1 Coríntios 14 está falando de uma língua, se eu não tiver alguém para interpretar, só Deus está me entendendo. Então, em nenhum momento na palavra de Deus, quando se refere ao dom de línguas, está falando de uma língua estranha que não tenha interpretação. Então, com todo carinho, com todo respeito a você, vá à palavra de Deus e entenda, porque o Senhor quer que você tenha o dom, fale uma língua de uma nação para que outros conheçam da salvação. Foi isso que aconteceu no Pentecostes e em todas as outras manifestações de dom de línguas na palavra. Porque as línguas devem unir todos aqueles que conhecem a mensagem de salvação. Nós vamos por intervalo e voltaremos já. Estamos voltando para o nosso último momento do programa Lições da Bíblia de hoje. É tão bom a gente ficar aqui, né, conversando, entendendo a palavra de Deus e descobrindo como Deus tem cuidado daquele que promete ser fiel a Ele. E como o Senhor tem rompido barreiras. E aqui nós vimos a barreira das línguas para que todas as pessoas no mundo conheçam a salvação. Queridos, vamos entender, o Guia de Estudos traz aqui uma investida do mal, que está em Atos, capítulo 4, versos 1 a 30. Depois você na sua casa pode ler o texto, que é a investida dos saduceus. Quem eram eles e qual foi a investida que eles tiveram para prejudicar a pregação da salvação? Os saduceus eram um partido político e os componentes desse partido político estavam espalhados em praticamente todas as atividades. Podemos dizer assim, político-religioso. Político-religioso. Isso. E eles estavam Entre os espalhados judeus. em todas as camadas, inclusive os sacerdotes. Eles eram sacerdotes, eles cuidavam da liderança espiritual do povo de Deus. Então, Uma esses classe, eram uma assim, classe especial. elitizada. Exatamente. E a crença deles que veio de encontro ao que... Eles tinham uma crença enfática contra a ressurreição. Foram eles, inclusive, que um dia dialogaram com Jesus e até contaram aquela história. Senhor, um homem tinha uma mulher e esse homem morreu. E a mulher casou-se com o irmão dele. Enfim, ela casou-se com os 7 e os 7 morreram. Na ressurreição, se é que haverá ressurreição, com quem ela irá ficar? Eles queriam pegar Jesus num ponto, porque eles não acreditavam na ressurreição. Agora, após a ressurreição de Jesus e a pregação dos apóstolos, que era exatamente a ênfase na ressurreição de Jesus, no capítulo 4 de Atos, nós encontramos ali esses saduceus tentando reprimir a pregação dos apóstolos sobre a ressurreição. E eles começaram imediatamente após a ressurreição de Cristo. Quando Jesus morreu, foi sepultado, os sacerdotes começaram a espalhar uma mentira de que o corpo de Cristo tinha sido roubado pelos discípulos enquanto os soldados romanos morreram, ou melhor, dormiam. Então, essa notícia se espalhou como fogo num palheiro. E é interessante que essa notícia chegou até nós hoje. E muitas pessoas hoje não acreditam na ressurreição como a primeira mentira que
Satanás contou lá no Jardim do Éden para Eva: certamente não morrerás. Era uma mentira aquela. Então, os saduceus, para definir e para preservar justamente essa doutrina, que eles não criam na ressurreição, e provavelmente eles achavam que Jesus seria ressuscitado, eles já se anteciparam espalhando essa mentira. Qual foi a reação dos discípulos diante desse enfrentamento? Aqui a gente vê claramente o conflito entre o bem e o mal. Qual é a reação deles diante dessa opressão, dessa perseguição? Aqui em Atos capítulo 4, nós encontramos os discípulos de Jesus, no verso 29, Atos 4, 29 em diante, diz o seguinte aqui: eles oraram, eles foram intimidados pelos saduceus, reprimidos. O que eles fizeram? A igreja fez o quê? Eles oraram e disseram aqui, olha: agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. E olha o verso 31. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Tremendo, hein? Aqui a gente encontra a igreja com coragem, diante da repressão, diante da oposição. Vocês não podem pregar essa ressurreição. Eles foram para cima, eles oraram e Deus deu poder para que eles não ficassem intimidados. É interessante porque nós podemos nos identificar. Quando decidimos falar uma verdade da palavra, podemos ser intimidados. Exatamente. Podemos ser oprimidos, perseguidos. E talvez nesse momento a gente esteja falando para alguém. Sim. Que a gente busque da mesma forma que esses discípulos buscaram. Né? Oraram, encontraram no Senhor forças para enfrentar. Exatamente. Muito bem colocado. Quero ir adiante, um outro grande episódio. É interessante que a gente vai vendo progressivamente as investidas do inimigo de Deus cada vez mais duras, severas. E a gente tem o apedrejamento de Estevão. O texto para leitura, para você que acompanha, Atos capítulo 7, é interessante você acompanhar na sua Bíblia, ali nós temos toda a história. Podemos recordar um pouquinho para o telespectador que talvez não conheça? Estevão era um simpatizante do Evangelho, um pregador do Evangelho, e neste dia, propriamente dito, ele estava fazendo um histórico de todas as ações que Deus havia feito na vida de Israel. E num determinado momento, quando chegou até o grupo e expressou que eles tinham matado Jesus, eles acabaram ficando muito furiosos e acabaram exterminando com Estevão também. Interessante o texto de Atos 6:5, né? Havia ali aquela discussão de que havia uma murmuração entre os helenistas, né, os gregos, que as viúvas não estavam sendo atendidas e tal, e foram escolher os diáconos, os servos, né? E entre esses, o parecer agradou a toda a comunidade. Vamos escolher os diáconos para ajudar a servir. Os que servem. Os que servem, Pastor exatamente. Gilmar, e inclusive você que é um dos líderes, né, na igreja, para os nossos líderes das igrejas e os diáconos também faz parte, certo, pastor? Isso mesmo. Diácono Estevão era um diácono que servia, e eu penso que ele fazia bem o seu trabalho, servir as viúvas, os órfãos, mas em meio ao trabalho dos cuidados para com a igreja, nós encontramos em Estevão um pregador do Evangelho. É bonito ver um diácono que, além de servir, ele avança com a pregação do Evangelho. Estevão era assim. Muito bom. E só para lembrar para o telespectador que talvez não participe de uma comunidade normalmente, nas mais diversas comunidades religiosas nós temos esse grupo de pessoas, os diáconos, que têm ali as responsabilidades de servir, de atender às necessidades daqueles que participam, dos amigos que visitam. Estevão era essa pessoa. E é interessante esse detalhe que o pastor Edmilson colocou, ele era um pregador do Evangelho, uma pessoa temente ao Senhor, e agora há uma investida tão dura que o fez perder
Ele foi vítima do mesmo ódio que Jesus foi vítima também alguns anos atrás. E que os discípulos também seriam num futuro não muito distante. Dá a impressão de uma derrota aqui? A perda da vida de Estevão. Estevão foi derrotado, o inimigo venceu. É só pensar na cruz também. Eu fico assim pensando. Aparentemente, na cruz houve uma derrota, mas o que parecia ser derrota foi a maior vitória do universo. Veja que Satanás, ele estava investindo contra a igreja de diversas formas. Ele tenta fazer com que eles não tivessem o Espírito Santo, ele tenta fazer com que eles não pregassem pela língua como barreira, ele tenta impedir que o assunto da ressurreição fosse também impedido, não é? E os saduceus, eles ali tentaram. Agora, Satanás tenta com a força física. E Estevão foi o primeiro mártir. Até então, os apóstolos haviam sido perseguidos, açoitados, maltratados, mas Estevão, ele é morto diante daquela turba enfurecida. Agora, o detalhe é que quem estava ali comandando, inclusive, aquela investida e morte de Estevão? Quem? Saulo de Tarso. E em meio à morte e à aparente derrota, estava ali nascendo um dos maiores apóstolos que o cristianismo conheceu. Vitória na morte de Estevão. E nós vamos estudar, nós vamos ver, até não sei se é o próximo. Na semana que vem. Exatamente. Nós vamos ver a visão que Paulo teve dessa rebelião, porque ele, em algum momento, fez parte disso. Então é interessante. Paulo, ele chega a dizer que ele fora usado por Satanás. Eu penso que, referindo-se até a esse momento aqui, por participar na morte de um servo de Deus. Eu só quero ler uma frase que está no Guia de Estudos, você relembrou isso, pastor? A morte de Estevão marcou o início de um esforço concentrado da parte de Satanás para eliminar aquele novo movimento. Nós vamos ver a partir daqui, né? Sim. E vamos ter investidas na Idade Média, na Igreja Primitiva, nós temos investidas do inimigo de Deus para destruir. E isso vem até hoje, nós vamos ver um pouquinho mais para frente. E ele não dá trégua. Eu leio também aqui uma citação no Guia de Estudos. Convém à política de Satanás que os homens conservem as formas da religião, embora falte o espírito da piedade vital. Então, se o indivíduo ele passa a ter apenas um formalismo na religião, ele não se torna em com Cristo, uma unidade com Cristo, ele acaba trazendo os mesmos prejuízos que o inimigo sempre pregou e sempre tentou levar a igreja a uma mordidão, a uma separação. Então, quando estavam unidos com Cristo, olha a explosão que aconteceu. Vamos para o último momento que nós temos aqui no nosso guia de estudos, que é uma mudança de atitude. Agora, nós temos uma visão que o Senhor dá, está em Atos capítulo 10, nós até já estudamos em algum momento essa história, que é a necessidade de que uma outra ideia, agora uma ideia pré-concebida para o público externo, né? Porque primeiro a gente tem aquela ideia pré-concebida da visão do Messias, que a gente viu no início. Mas agora a mensagem de salvação deveria ser levada a todas as pessoas? Será que nós não somos povo exclusivo, nação exclusiva? E a gente tem a história de Cornélio, o centurião romano. Será que podemos relembrar rapidamente a história e aplicá-la? Podemos sim. Detalhe é que Satanás, mais uma vez aqui, ele tenta investir e ele tenta trabalhar na forma de pensar dos apóstolos. Tudo bem, vocês então servem a esse Jesus, vocês pregam sobre a ressurreição dele. Então é o seguinte, preguem só em Jerusalém e somente para judeus, somente para vocês. Mas agora então, Deus diz assim, vocês têm que pregar para todo mundo, e aí é onde entra Cornélio. Cornélio era um centurião romano, cuidava ali cerca de 100 soldados. Ele era um romano, mas a Bíblia diz aqui em Atos 10 que ele era um homem bom, que dava esmolas e que ele fazia constantes orações a Deus. Como Cornélio chegou ao entendimento do Deus de Israel, a gente pode imaginar pela convivência que ele tinha ali.
e Deus ouvia as orações de Cornélio. E Deus manda um anjo para falar: Cornélio, as tuas orações chegaram até o meu trono, você é bem visto aqui no céu. Agora, eu fico assim pensando, Deus poderia ter dado toda a instrução para Cornélio, mas o que Deus fala? Manda buscar a Pedro, que está em Jope. Ele vai te ensinar, vai te falar tudo a respeito da salvação em Jesus Cristo. E lá em Jope, Deus estava fazendo o que com Pedro? Que tinha dificuldades para ir levar a mensagem de salvação para um gentil, né? Para aquele que não era do povo de Deus. Essa é uma expressão para aquele que não era do povo de Deus, por um romano. Pedro era um tipo assim, bairrista, né? Judeu nato. E Pedro havia aceitado a ideia de que o evangelho era só para eles, salvação pertencia aos judeus, ninguém mais precisava desta mensagem. Pedro, então, lá em Jope, na casa de um amigo dele, o curtidor, ele recebeu uma visão de Deus, que está registrado aqui em Atos capítulo 10, a partir do verso 9. Ele teve uma visão, e esta visão era de um lençol que estava descendo do céu, cheio de animais imundos. E a visão dizia: toma e come. E Pedro reprimiu isso rapidamente. Como que eu vou comer isso? Nunca fiz isso na minha vida. Não, mas você deve tomar e comer. Então, esta visão estava ensinando uma lição para Pedro. E logo após ele ter tido essa visão, chegaram as pessoas que Cornélio enviou para buscá-lo, para pregar o evangelho. E Pedro, então, começou a entender o significado desta visão. Então, o Senhor não estava dando um novo regime alimentar. De maneira alguma. Ou seja, você pode comer o que você quiser. O Senhor estava dizendo para ele que a mensagem deveria ser levada a todas as pessoas. Olha, esse assunto sobre alimentação, o regime alimentar, algumas pessoas chegam a dizer que você pode comer de tudo desde que esteja abençoado pelo Senhor. Inclusive, aquele texto ali de Mateus 15:11, aquele famoso verso de Mateus 15:11, que diz assim que o que contamina o homem é o que sai pela boca do homem e não o que entra pela boca do homem. E muitas pessoas dizem que ali Jesus autoriza: olha, coma o que quiser, o que faz mal é o que sai da tua boca. Se Pedro tivesse entendido lá atrás que Jesus havia liberado para comer o que quisesse, você acha que Pedro agora, lá na frente, iria dizer isso? Senhor, nunca comi coisa imunda. Então é porque lá atrás Jesus não autorizou a comer coisas imundas. Interessante, eu não tinha pensado nesse anterior aí. Só para a gente terminar aqui, então, eu quero citar 10:34, Atos 10:34. Então falou Pedro, dizendo: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Na realidade, o Senhor está querendo mostrar aqui que a mensagem de salvação deveria ser levada a todas as pessoas, judeus e gentios. E o Senhor usou uma ilustração através da visão do lençol. Vamos agradecer a Deus por esses momentos? Oremos. Pai, obrigado pela Tua palavra e pela vitória que temos em Jesus. Amém. Que o Senhor abençoe cada telespectador. Se existem ideias pré-concebidas, se existem barreiras, que pelo poder do Espírito sejam retiradas. Amém. Para que nós conheçamos e vivamos a mensagem de salvação. Em nome de Jesus. Amém. 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 Foi bom demais ter a sua companhia. Sempre é muito bom estar com você. Não esqueça as palavras de Jesus e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Um abraço e até o próximo programa Lições da Bíblia, aqui na TV Novo Tempo, o canal da Esperança.